Alô, turmas dos oitavos anos, professor Barreto. Hoje vamos trabalhar as propriedades dos quadriláteros, e essas aulas você pode ler no seu livro-texto, das páginas 132 a 137, e fazer a parte prática na página 63 a 67 do caderno de atividades. Mas antes de falar das propriedades, seria muito interessante revisar a aula passada, algumas coisas que vocês nunca viram, então era bom falar mais um pouco. Vejam, eu tenho duas retas e eu não sei se elas são paralelas. Uma forma de você saber se elas são paralelas é traçar uma transversal e observar os ângulos correspondentes. Correspondentes porque são ângulos que estão na mesma posição. Veja, esses dois ângulos estão na mesma posição. Veja, o X está acima da vermelha, o Y também está acima. O X está à direita da transversal, o Y também está à direita da transversal. Os dois ângulos estão à direita e os dois ângulos estão acima, logo eles são correspondentes. Então, se esses ângulos correspondentes forem iguais, congruentes, isso é um indício e uma afirmação de que as retas são paralelas. Elas só serão paralelas se os ângulos correspondentes forem congruentes. Tá? Então, isso revisando. Aí, no caso, fizemos algumas questões, observamos que esses ângulos são correspondentes. Para essas duas retas serem paralelas, esses ângulos teriam que ser iguais. Veja, por que são correspondentes? Esse ângulo vermelho está abaixo, o outro vermelho está abaixo. E esse de cima está à direita da transversal, o de baixo também está à direita. Os dois estão à direita e os dois estão abaixo, logo são correspondentes. Se eles forem iguais, as retas são paralelas. Mas ele está supondo que R e S são paralelas. Ora, se está supondo que são paralelas, então esses ângulos são iguais. Aí você pode dizer que 4x mais 10 igual a 2x mais 60. Aqui vocês são profissionais já, né? Letras de um lado, números do outro. 4x fica, 2x passa para cá, fica menos. 10 vem para cá, mais 10 vem menos 10, 16 permanece. Então, 4x menos 2x dá 2x, 16 menos 10 dá 6, x igual a 6 dividido por 2, igual a 3 graus. Tá bom? Então, ângulos correspondentes são congruentes se as retas forem paralelas. Bom, vimos também na aula passada os ângulos alternos, são muito importantes. Os alternos são posições completamente opostas. Veja, esse aqui o X está abaixo da reta, da paralela. O Y está acima da paralela. O X está à esquerda da transversal, o Y está à direita. Vê, um está à direita, outro está à esquerda. Um está abaixo, outro está acima. Então, são alternos. E se essas retas forem paralelas mesmo, os alternos também são congruentes. Então, os ângulos correspondentes são congruentes se as retas forem paralelas, correspondentes. Os alternos também são congruentes se as retas forem paralelas. Por exemplo, ângulos alternos internos, congruentes, alternos internos congruentes, se as retas forem paralelas. Ângulos alternos externos são congruentes. Alternos externos são congruentes se as retas forem paralelas. Tá? Então, exemplo. Estou revisando a aula passada. Exemplo. Esses ângulos são alternos internos. Por quê? Um está abaixo da reta paralela, o outro está acima. Um está à direita, o outro à esquerda. Logo, são alternos. Se são alternos e as retas são paralelas, eles são iguais. Aí você bota 5x menos 10 igual a 2x mais 30. Resolve, tá bom? Bem, aqui, por exemplo, que ângulos são esses? Alternos externos. Alternos por quê? Esse está acima, esse está abaixo. Um está à direita, outro está à esquerda da transversal. Então, alternos. Aí você bota alternos, são congruentes. Aí você bota 6x menos 40 igual a 4x mais 10. Resolve a equação tranquilamente. Bem, só que faltou falarmos sobre os ângulos colaterais. Temos os correspondentes, os alternos e os colaterais. Colaterais estão do mesmo lado. São ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal.
ângulos co, esse prefixo co que significa mesmo. Laterais, mesma lateral, mesmo lado. Colaterais do mesmo lado. Então, vejam. Esses ângulos aqui são colaterais internos, porque estão entre as duas paralelas. Colaterais, mas veja, esse aqui é obtuso, esse aqui é agudo, eles não podem ser iguais. Na verdade, os colaterais são suplementares. Os colaterais são ângulos suplementares. A gente vai estudar isso em breve. Poderíamos usar, complementar aqui, dar um exemplo mais numérico, você vai perceber melhor. Mas esses ângulos são colaterais. Colaterais são do mesmo lado da transversal. Esses daqui, veja, são alternos. Um está de um lado, outro da outro. Alternos. Alternos. Um está à esquerda, a transversal está aqui, ó. Alternos. Um acima, um abaixo, alternos. Esses aqui não são alternos, não. Os dois estão do mesmo lado. Então são colaterais. Os colaterais são ângulos suplementares. Veja que uma é obtuso, outra é agudo. Se você pegar esse ângulo aqui, por exemplo, esse daqui de cima. Esse ângulo é Y. Por quê? Esses dois ângulos são correspondentes. Se são correspondentes, são iguais. Esse ângulo aqui é o próprio Y. Porque são correspondentes, ó. Esse ângulo azul aqui, esse ângulo aqui é o correspondente. Esse ângulo azul é o correspondente desse. Esse ângulo aqui e esse são correspondentes. Por quê? Acima, acima. Os dois à direita são correspondentes. São correspondentes, são congruentes. Mas observe esse aqui, ó, meia volta, tá vendo? Meia volta. Então eles são, esses x e y são ângulos adjacentes, são suplementares. São suplementares. Então os ângulos colaterais são suplementares, a soma dá 180. Exemplo. Colaterais internos. Um 150, outro 30. A soma 180. Colaterais internos, porque estão entre as duas retas. 180. Colaterais externos. Porque estão fora das paralelas. Mas são do mesmo lado da transversal. Olha lá. Colaterais externos também são suplementares. Colaterais externos. Colaterais do mesmo lado da transversal. São suplementares. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeiro você identifica, são ângulos colaterais. Mas por que são colaterais, Barreto? Porque estão do mesmo lado da transversal. Por que colaterais internos, Barreto? Porque estão entre as duas paralelas. Colaterais internos, colaterais do mesmo lado da transversal. Transversal é essa daqui. Colaterais internos, porque estão entre as duas retas. Colaterais, porque estão do mesmo lado da transversal. Os colaterais são iguais, Barreto? Não. Os colaterais são suplementares. Aí você pega... Isso aqui está tudo errado. Os colaterais são suplementares. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dizer que 4x mais 10 graus. Você não vai dizer que esse aqui é igual a esse. Claro, esse aqui é um obtuso, aqui é agudo, gente. Obtuso e agudo. Então, eles não são iguais, são suplementares. 10x mais 30 igual a 180. Olha lá. Tinha escrito uma coisa, uma aberração aqui. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Nada a ver. Esquece. Ângulos colaterais. Colaterais, por que colaterais, Barreto? Porque estão do mesmo lado da transversal. Internos, por quê? Estão entre as duas retas. Esses daqui são colaterais. Por que, Barreto? Do mesmo lado da transversal. Externos, porque estão do lado de fora, não entre as transversais. Aqui são os colaterais internos. Internos. Colaterais e externos. Do mesmo lado, mas do lado mais fora das paralelas. Os colaterais, acabamos de ver que esse ângulo e esse não são iguais, mas a soma deles é 180, porque se você pegar esse ângulo e esse são correspondentes. Aí quando você vê meia volta aqui, ó, meia volta, tá? 180 graus. Aí esses ângulos não são iguais. Um é obtuso, um é agudo. Então a soma deles é 180. Aí você faz
14x com 10x, 4x com 10x dá 14x. 4x com 10x dá 14x. 10 com 30 dá 40. Graus igual a 180. 14x igual. Esse 40 passa para cá. 180, perdão. Aí você fica 180 menos 40. 14x igual a 140. Ora, então x vai ser 140 dividido por 14. X vai ser 140 dividido por 14. Isso dá 10 graus. Vou repetir para vocês, ficou meio tumultuado aqui. Vamos refazer essa parte com calma. Primeiro você tem que identificar, são ângulos colaterais. Por quê? Estão do mesmo lado da transversal. Colaterais internos, porque estão entre as duas paralelas. Então, os colaterais não são iguais, eles são suplementares. Então, 4x mais 10 somado com 10x mais 30 vai dar 180. 4x com 10x dá 14x. 10 com 30 dá 40. Isso dá 180. 40 passa para cá, fica menos 40. 180 menos 40 dá 140. 14x igual a 140. X igual a 140 dividido por 14. 10 graus, tá? Bom, então, revisando rapidamente, nós temos os ângulos correspondentes, congruentes, mesma posição. Os dois estão acima e os dois estão à direita, então correspondentes, são congruentes. Aqui são alternos, um está à direita, um está à esquerda, um está abaixo, o outro está acima, então alternos, são congruentes. E os colaterais estão do mesmo lado, não são congruentes, eles são adjacentes, são suplementares, então a soma deles dá 180 graus. Aí você pergunta, mas por que tudo isso, Barreto? E a aula de hoje? A aula de hoje é justamente sobre uma demonstração que requer esse conhecimento. Olha, a propriedade 1 garante que os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Claro, paralelogramo tem que ser paralelo. Congruentes nós não sabemos. Vamos ver se é verdade. Veja, eu traço um paralelogramo bem bonito, traço a diagonal. Esse ângulo aqui é x, esse ângulo aqui é y, esse ângulo é w, esse ângulo é z. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essas retas daqui, eu vou ficar somente com a reta AB, o segmento AB, o CD e a vermelha. Que ângulos são esses? Ângulos alternos ângulos alternos internos. Logo são congruentes. Então esse ângulo é igual a esse. Então esse ângulo daqui é igual a esse. Mesma coisa nós podemos fazer do lado de cá. Vamos provar que esse ângulo é igual a esse, porque os ângulos alternos são congruentes. Então, se aqui é 30, aqui é 30. Se aqui é 40, aqui é 40. Ok? Aí veja, vamos lá. Eu pego aqui, eu posso ver que são dois triângulos. Veja só, são dois triângulos. Vou provar uma congruência aqui. Veja, dois triângulos. O triângulo de cima, Z, Y, D. O de baixo, o triângulo de baixo, X, W, é o ABC. O ABC. Ora, o que nós já provamos? Que x igual a y. Então, esse ângulo é congruente a esse, x igual a y. Esse ângulo é igual a esse. E esse lado vermelho é um lado em comum. Então, veja bem, eu tenho mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Mesmo ângulo, porque esse aqui é igual a esse. Mesmo ângulo, mesmo lado. Esse lado vermelho é igual para os dois triângulos. Mesmo ângulo, esse ângulo aqui é igual a esse. Mesmo lado, esse lado é igual a esse. Esse lado aqui, ó. Gente, olha, congruente a esse, é o mesmo lado. Então, esse ângulo é igual a esse, porque são alternos. Alternos internos. E esse ângulo é igual a esse, porque são alternos internos. Aí eu tenho aqui ângulo, lado, ângulo. Caso ala.
Então, e aqui, ó, veja, posso também provar aqui, ó, esquecendo essas duas aqui, ficando com essas duas. Olha, Z e W, alternos internos, também são congruentes. Então, esse é congruente a esse é congruente a esse, e um lado em comum. Se eu tenho um lado, um ângulo, um lado e um ângulo, ala, ângulo, lado, ângulo. Então, temos congruência pelo caso ala. Ora, se esses triângulos são congruentes, então esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, porque esse aqui já é igual a esse. Esse lado é igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Isso prova que, propriedade 1, os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. É a primeira propriedade, tá? Vamos lá. Como é que eu posso aplicar isso? Agora, por outro lado, fizemos essa aplicação na aula anterior. Quer ver? Aqui, ó. Propriedade 1. Estou só refazendo essa propriedade. Propriedade 1. Em todo paralelogramo, propriedade 1. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, você pode dizer que 6x mais 10 igual a 4x mais 50. E pode dizer que 2y mais 40 igual a 4y menos 10. Tá? Resolvendo, você sabe muito bem. 6x fica, 4x vem para cá negativo, 10 vem para cá menos 10, 50 fica. 6x menos 4x, 2x. 50 menos 10, 40. X igual a 40 dividido por 2, porque está multiplicando 20 centímetros. Aqui não é ângulo, aqui são os lados, 6 centímetros. A outra parte, 2y mais 40 igual a 4y menos 10. Aí 2y fica, 40 passa menos 40, 4y vem menos 4y, menos 10 fica. 2y menos 4y dá menos 2y, porque subtrai e dá o sinal da parcela de maior módulo. Ou então, eu tenho 2y, estou devendo 4y, fico devendo 2y. Aqui eu estou devendo 40, estou devendo 10, estou devendo 50. Multiplica por menos 1, fica tudo positivo, esse. Aí depois, y igual a 50 dividido por 2. Mas só é possível resolver essa questão pela propriedade 1. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Então, os lados opostos são paralelos e congruentes. Essa é a propriedade 1. Eu estou revisando essa propriedade. Depois eu falo sobre essa. Propriedade 2. Os ângulos opostos, propriedade 1, revisando, os lados opostos são congruentes. Lados. É uma propriedade para os lados. Agora essa aqui é para os ângulos. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. É fácil ver aqui que esse ângulo aqui, ó, como x é igual a y e w igual a z, esse ângulo é igual a esse. Veja, acabamos de provar que x é igual a y e que w é igual a z, porque são ângulos alternos internos. Ora, se z é igual a w e x é igual a z, esse ângulo é igual a esse. Então, num paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Tá? É o que eu falo aqui. Demonstração. Na figura da propriedade 1, vemos que o ângulo A, veja, o ângulo A, ele é todo isso aqui, é x mais z. E o ângulo B, y mais w. Olha lá, o ângulo A é esse pedacinho vermelho mais esse pedacinho branco. O ângulo A todinho. O ângulo A é x mais z. E o ângulo C é w mais y. Certo? X mais z e w mais y. Mas acontece que x é igual a y. Então, e z é igual a w. Se x é igual a y e z é igual a w, o ângulo A é igual ao ângulo C. E, portanto, nós aprendemos, a demonstração é feita, que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Então, aqui na página 133, questão 5, diz assim, determine os valores de x e y no paralelogramo. Mas, veja bem que isso aqui não cabe à propriedade 1. A propriedade 1 diz que os lados opostos, mas aqui não é lado, aqui é ângulo. Então, os ângulos opostos são congruentes. Esse aqui é y, aqui é y. E esse aqui é igual a esse, ó. Aí você pode dizer que
Você pode afirmar que a propriedade 2 garante que os ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse. Aí você diz que 2x é igual a x mais 70. Aí vamos lá. 2x fica... Esse x vem para cá, fica menos x igual a 70. Tá? Lembra disso? X passa para cá, fica menos. 2x menos x dá um x só. X igual a 70 graus. Ora, gente. Então, esse ângulo aqui, se x é 70, 2 vezes 70 dá 140. Esse é 140. Se x é 70, 70 mais 70 é 140. Então, isso aqui também é 140. Isso vem apenas a reafirmar que os ângulos opostos são congruentes. Mas, num quadrilátero, lembra? Todo quadrilátero tem que dar 360 graus. 140 mais 140 mais y tem que dar 360. Certo? Então, dá 280... para 360, 80. Então, esse ângulo aqui teria que ser 40. Esse tem que ser 40. Por quê, gente? Vamos lá. 140 mais 40. 180. 40 mais 140, 180. 180 com 180, 360. E a gente vai ver também que os ângulos colaterais são congruentes, ó. Os ângulos colaterais são suplementares, olha. Colaterais é do mesmo lado, então são suplementares, dá 180. Colaterais do mesmo lado, 180. Do mesmo lado, 180. Do mesmo lado, 180. Então, aqui nós temos a aplicação de duas propriedades ao mesmo tempo. A propriedade 2, que garante que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, então... Se os ângulos opostos são congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse. 2x igual a x mais 70. Igual a x mais 70. X passa para cá, fica menos. 2x menos x igual a 70. X igual a 70. Se x igual a 70, 2 vezes 70 é 140. 70 mais 70 é 140. Está correto. Então, esses daqui tem que ser 40, pessoal. Por quê? Num quadrilátero... Qualquer que seja quadrilátero tem que dar 360 graus aqui internamente, ó. Tem que dar 360 graus internamente. Então, 140 mais 140, 280, 320, 360. Ok? Propriedade 2. Daqui nós aprendemos também que, então, esses ângulos são colaterais, estão no mesmo lado. Ó. Colaterais. Eles não são congruentes, são suplementares, ó. Os ângulos 140 mais 40 dá 180. Colaterais, esse e esse, 180. Colaterais, esse e esse, 180. Colaterais, esse e esse, 180. Então, em todo paralelogramo, os ângulos colaterais são congruentes. Ok? Aqui é a demonstração e uma aplicação de ângulos. Tenha calma e atenção, porque a primeira propriedade, ela é para os lados. Eu insisto com isso, não tem nada a ver com o ângulo. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Lados. A propriedade 2 é para os ângulos opostos serem congruentes. Não confunda. Propriedade 1 é para os lados. Propriedade 2 é para os ângulos. Propriedade 2. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui para nós. Que propriedade eu aplico aqui? Simples, propriedade 1, porque está falando dos lados. Dos lados. Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Tem que ter esse bom senso. Aqui são os lados em centímetros. Os lados e não os ângulos. Então, você vai afirmar que 2x mais 10 é igual a x mais 20. E vai afirmar que 4y mais 4 tem que ser igual a 2y mais 12. Por quê, pessoal? Porque em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. E em todo paralelogramo, os ângulos internos opostos são congruentes. Mas aqui não tem nada a ver com ângulo, é lado. Então você vai dizer que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, porque é um paralelogramo.
Resolvendo isso, todo mundo está sabendo como fazer, né? Vamos lá. 2x fica igual, fica aqui, ó. Esse x passa para cá, fica menos x. Esse 10 vem para cá, fica menos 10. O 20 permanece, tá? Olha, olha. 2x menos x dá somente x, né? 20 menos 10 dá 10. Então, x é 10 centímetros, tá bom? Então, aqui centímetros, não é grau não, porque estou falando das medidas, propriedade 1. Aqui é a propriedade 1. Propriedade 1. Tá bom? Propriedade 1. Aqui, resolvendo o y. 4y fica... Tá igual, ó. 2y vem para cá, fica menos 2y. Esse 4 é positivo, vem para cá negativo, menos 4. O 12 permanece, mais 12. 4y menos 2y dá quanto? 2y. 12 menos 4 dá 8. Então, y, 8, dividido por 2, né? Já falamos centenas de vezes sobre isso. Y igual a 4. Bem, não pediu, mas se quiséssemos, nós podíamos voltar para cá e ver o perímetro, veja. X é 10 centímetros, tá bom? Por que isso? Porque os lados opostos do paralelogramo são iguais. Paralelogramo. São congruentes. X deu 10, não foi? Olha, então, 10 mais 20 dá 30. Então, esse lado aqui vale 30. Quem é X? 10. 2 vezes 10, 20. 10, 30. Esse lado 30 centímetros também. Agora, y deu quanto, gente? 4. 4 vezes 4, 16. Mais 4, 20 aqui. 20 centímetros. Quem deu? Deu y? 4. 2 vezes 4, 8. Mais 12, 20. Então, se nós pedíssemos o perímetro, era fácil. 30 mais 30, 60. 20 mais 20, 40. 100 centímetros seria o perímetro desse quadrilátero aqui. Mas só faz quem souber a propriedade 1. Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Propriedade número 1. Então, nós podemos aplicar a propriedade e fazer as continhas. Tá, pessoal? Bom, propriedade 3. Em todo paralelogramo, os ângulos colaterais são congruentes. Eu tinha falado sobre isso já. Certo? Porque se você olhar um pouquinho a aula, ângulos colaterais são do mesmo lado. Colaterais são do mesmo lado. Mas eles não são iguais, são suplementares. Os ângulos colaterais são suplementares. Então, no caso, 30 e x são colaterais, são suplementares. 30 e x colaterais, colaterais. E os ângulos opostos são iguais. Aqui é a propriedade 2. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Mas os ângulos colaterais são suplementares. Então, sem fazer nenhuma conta, esse ângulo aqui tem que ser 150 graus. Repare por quê? Porque os ângulos colaterais são suplementares. Esses são suplementares. Esses suplementares. Esses dois aqui dá 180. Esses dois dá 180. Esses dois dá 180. Ok? Mas, se você preferir, você pode dizer o seguinte. X mais 30 mais 30. X mais 30 mais 30. É um quadrilátero. Todo quadrilátero tem que dar 360 graus. Lembram? 2x mais 60. 360. 2x 360. 60 é positivo, ó. Passa para cá, fica menos. Menos, tá? 2x igual a 300. X igual a 300 dividido por 2, 150. Pronto. Então, 150, 150. Esse ângulo não é igual a esse. Os ângulos opostos são iguais. Opostos, opostos, opostos. Os colaterais são suplementares. Suplementares, suplementares. Tá? Suplementares quer dizer que a soma desse com esse dá 180. Mas, como aqui é um quadrilátero, também eu posso dizer que x mais 30 mais 30 dá 360.
2x, x mais x, 30 mais 30 é 60, 360. Olha, aqui é positivo, né? Então ele passa para cá, fica negativo. 360 menos 60 dá 300. 2 está multiplicando, passa dividindo, 150 graus. Tá bom? Aí, vamos lá. O ângulo A mais o ângulo B. 30 mais 150. 30 mais 150. O ângulo C mais D. O ângulo C mais o ângulo D. 30 mais 150 graus. O ângulo A mais D. A mais D, 30 mais 150. E o ângulo B mais C. B mais C. 150 mais 30. Isso, gente, caracteriza que todos os resultados dão iguais a 180 graus. Isso prova, isso mostra que os ângulos colaterais são congruentes. Ângulos colaterais, congruentes nada. Colaterais são suplementares. Os opostos é que são congruentes, Barreto. Os opostos. Os colaterais são suplementares no paralelogramo. Tá? Bem, e o tempo está esgotando, né? Essa primeira parte. Segunda parte eu vou fazer aqui essa questão daqui a pouquinho. Ângulos colaterais no paralelogramo são suplementares. Esse mais esse dá igual a